Boa noite. Polícia Federal intima diretor-geral da ABIN para depor em investigação sobre monitoramento ilegal, além de espionagem de autoridades paraguaias. Depois de morte de criança em desafio da internet, a Advocacia Geral da União defende regulação das redes sociais. O governo quer que o Congresso volte a discutir a chamada PL das fake news, aprovada no Senado, mas engavetada na Câmara. Polícia realiza operação contra a quadrilha que induzia menores de idade a cometerem crimes de ódio, apologia ao nazismo, violência contra animais e pornografia infantil. Ação para prender assassinos de policial no Rio de Janeiro tem 5 mortos. Moradores de Copacabana têm dia de tensão. Violência escolar triplica em 10 anos no Brasil. Aumento está ligado principalmente ao discurso de ódio. Dois homens foram presos e 7 adolescentes apreendidos em uma ação da Polícia Civil no Rio de Janeiro e em 7 estados brasileiros. Eles são acusados de integrar uma quadrilha que praticava crimes de ódio pela internet. A ação da polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul, com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Em Campo Grande, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, um deles na casa de um adolescente de 14 anos, que seria um dos administradores do grupo. 2 homens foram presos e 7 menores apreendidos. Eles são acusados de tentativa de homicídio, indução e investigação ao suicídio, armazenamento e divulgação de pornografia infantil, maus tratos a animais, apologia ao nazismo e crimes de ódio em geral. São crianças, são adolescentes. Elas são induzidas por esses indivíduos, por esses administradores que montam servidores em plataformas digitais. Esses principais integrantes, esses líderes, são chamados de oradores nos meios virtuais e eles conduzem esses desafios pela internet. As investigações tiveram início em fevereiro, depois de um ataque a um morador de rua no Rio de Janeiro. Um adolescente ateou fogo na vítima enquanto um outro jovem de 20 anos filmava a ação. O crime foi transmitido ao vivo pela internet para 220 pessoas. A polícia apreendeu o adolescente de 17 anos e prendeu um militar do Exército, Miguel Felipe dos Santos Guimarães da Silva, que gravou a cena. O homem de 46 anos teve 70% do corpo queimado. Fiquem de olho nos seus filhos, fiquem de olho nos telefones celulares, nos computadores que vocês dão para os seus filhos e fiquem de olho no que os seus filhos estão fazendo na internet. Porque o perigo entra na sua casa sem que você perceba. E quando você se dá conta, muitas das vezes é tarde demais. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, afirmou que a morte da menina Sara Raíssa, de 8 anos, em Brasília, merece uma investigação minuciosa. Também enfatizou a urgência de estabelecer um marco regulatório para as redes sociais. Sara morreu depois de inalar desodorante num desafio pela internet. Na entrada da escola, o cartaz revela o sentimento de perda dos professores e colegas. Na parte de dentro, uma homenagem à aluna e a solidariedade aos familiares. Ela era uma menina muito alegre, muito feliz, né? A gente fica chocado, né? Porque a gente não espera que algo tão triste, tão doloroso vai acontecer com uma criança tão próxima a nós, né? Sara Raíssa Pereira de Castro, de 8 anos, estudava nesta escola de ensino fundamental em Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Segundo a polícia, ela morreu após aspirar um desodorante. A prática é incentivada por criminosos que se escondem nas redes sociais. A plataforma já foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor. O caso é acompanhado pelo governo federal. Os Ministérios da Educação, da Justiça e da Mulher fizeram uma publicação conjunta falando sobre os riscos na internet. Já o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, cobrou uma apuração rigorosa
e defendeu a regulação das redes sociais para prevenir conteúdos maliciosos e responsabilizar os divulgadores e as plataformas. Por causa da tragédia, o governo federal tenta uma nova aproximação com o Congresso Nacional para que os parlamentares voltem a discutir a regulação das plataformas digitais. A principal proposta ficou conhecida como PL das Fake News. O texto já está aprovado no Senado, mas a falta de acordo entre os deputados deixou o projeto engavetado na Câmara. Não há previsão para a volta do debate. Atualmente, as empresas respondem ao Marco Civil da Internet, aprovado em 2014. A lei diz que as redes sociais só podem ser responsabilizadas por conteúdo ofensivo ou danoso caso descumpram uma ordem judicial de remoção. Esse trecho da lei é analisado pelo Supremo Tribunal Federal. A gente entende também, no âmbito do Comitê Gestor da Internet do Brasil, que as plataformas digitais elas precisam ser responsáveis por danos que o seu modelo de negócio causa. Então, se esse modelo de negócio visa um engajamento, ele visa manter as pessoas o máximo de tempo ali dentro, compartilhando seus dados, interagindo, deixando os comentários, deixando likes, e esse modelo de negócio gera danos, há algum tipo de responsabilização que precisa vir decorrente do que a gente chama dos riscos sistêmicos desse modelo de funcionamento. Agora, a partir desse momento, dessa situação trágica, a gente pensa em fazer um trabalho mais sólido, mais eficaz. Contamos até com parcerias de instituições, de órgãos que trabalham nessa questão de segurança na internet, né, para que a gente possa também aprender a lidar com essa situação. Os pais têm que ficar de olho o tempo inteiro e, é claro, as plataformas precisam ser responsabilizadas. A polícia de São Paulo prendeu mais um integrante de participar da Gangue da Aliança, a quadrilha que age roubando joias e celulares na zona sul da cidade. Os criminosos agiam em bairros de classe média alta e usavam terrenos baldios para esconder as armas do crime. O repórter David Diogo está no Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Tem as informações para a gente nessa noite, né? David, bem-vindo ao Rede TV News. Nos conte aí, então, sobre essa nova detenção, a apreensão de um adolescente, também essa gangue violenta que pratica crimes em bairros luxuosos de São Paulo. É isso mesmo, Amanda, bastante violenta. Boa noite a você, Augusto, boa noite a todos. Os criminosos fizeram ao menos 10 ataques, eles subtraíam alianças, joias e celulares das vítimas. Na operação realizada hoje por policiais daqui do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, esse homem foi preso e com ele os agentes encontraram um revólver usado nos crimes. Um adolescente também foi apreendido nessa operação. Ele teria lutado contra uma das vítimas em um roubo ali em março deste ano. Os outros 2 integrantes aí dessa quadrilha, presos no dia 1º de abril, eles também teriam ali a responsabilidade de atirar contra uma vítima em um outro assalto ali na Vila Mascote, também em março deste ano. As investigações continuam para prender outros 2 envolvidos nos ataques. Augusto. Perfeito, obrigado, David. O programa Smart Sampa da Prefeitura de São Paulo chegou à marca de 1.000 criminosos capturados em 6 meses através do sistema de câmeras de reconhecimento facial. O mais recente procurado pela Justiça foi detido enquanto fazia um exame de rotina num posto de saúde na zona sul da cidade. O homem de 70 anos foi identificado ao dar entrada na UBS de Campo Limpo. Condenado a 32 anos de prisão por estupro de vulnerável, ele estava foragido desde março de 2019. Assim que foi reconhecido pelas câmeras de segurança, policiais da Guarda Civil Metropolitana foram acionados para realizar a prisão. O estuprador foi conduzido à delegacia e ficará à disposição da Justiça. Entre os foragidos reconhecidos por uma das 25.000 câmeras do programa, espalhadas pela cidade de São Paulo e presos em seguida, estão assassinos, estupradores, ladrões de banco, integrantes de facções criminosas e até da máfia chinesa. Com o uso do sistema, só neste ano foram presos 682 procurados pela Justiça. A casa de um vereador na cidade de Barroquinha, no interior do Ceará, foi atacada a tiros por homens encapuzados nessa madrugada. O atentado foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, 2 homens encapuzados chegam a pé.
Um deles atira em direção à residência. Cerca de 10 disparos são feitos contra a casa do vereador Júnior Magalhães, do PSD. Nas redes sociais, o vereador disse que a casa da irmã dele, que mora ao lado, também foi atingida, mas que ninguém ficou ferido. Quero aqui deixar todos que fiquem tranquilos, que graças a Deus nossos filhos estavam nos quartos, já todo mundo já deitado. Espero eu que não seja motivo de intimidação, por ser um legislativo do município. O prefeito de Barroquinhas lamentou o caso e disse que o ato de violência é inaceitável. Já a Polícia Militar informou que esteve no local e que a Secretaria de Segurança Pública investiga o caso. O ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia abdominal feita no último domingo. Hoje ele publicou um vídeo nas redes sociais em que caminha pelo hospital DF Star, em Brasília. O exercício faz parte da fisioterapia indicada pelos médicos. Na postagem, Bolsonaro afirma que está concentrado na recuperação. Disse ainda que a cirurgia foi a mais invasiva pela qual já passou. Segundo o boletim médico desta terça-feira, o ex-presidente está sem dores, sangramentos ou novas intercorrências, mas continua internado na UTI sem previsão de alta. De volta aqui com Rede TV News, direto para o nosso Igor Silveira, saber da previsão do tempo para os próximos dias. É claro que a gente está de olho no feriado, porque eu e Augusto temos folga. Não sei você, Igor, mas esse feriado de Páscoa a gente viaja, né, Augusto? Vamos lá, eu estarei por aqui, viu? Boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã, nos próximos dias, tem bastante instabilidade, principalmente entre a região norte e o sudeste. Em São Paulo, por exemplo, as temperaturas não devem subir muito. A máxima não passa dos 23 graus e pode chover 7 milímetros, uma chuva fraca em pontos isolados. Na quinta-feira, 25 graus. Na sexta, sobe para 28, o tempo fica mais abafado. E no sábado, volta para casa dos 25 graus. No Rio de Janeiro, também não deve esquentar muito. As máximas ficam na casa dos 28 graus e tem previsão de chuva. Em Belo Horizonte, 25 graus também e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus e por lá deve chover. Agora, a chuva que caiu hoje à tarde no município de Vacaria, que fica no Rio Grande do Sul, assustou os moradores da região. Olha só, em 4 horas foram o suficiente para causar estragos em 6 bairros. Olha só o tamanho das pedras de gelo. Amanhã não tem previsão de chuva por lá, o dia começa gelado, à tarde o sol aparece e aí o tempo fica mais abafado, vai ser aquele efeito cebola. Só tem previsão de chuva amanhã ainda em pontos do Paraná. Agora, no Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o sol aparece. O tempo também fica seco e com sol em grande parte do interior nordestino e no litoral. Tem previsão de chuva em pontos do Maranhão e do Piauí. As temperaturas ficam na casa dos 32 graus amanhã em Fortaleza, na região norte chegando aos 33 graus, 32 graus no centro-oeste e no sul do país, pode alcançar os 27 graus amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Boa noite para você também, obrigado, Igor. O empreendedorismo cresceu no Brasil nos últimos anos e uma pesquisa do Sebrae mostra que muitos desses novos negócios estão se consolidando no mercado. O Brasil atingiu um recorde de empreendedores. São 94 milhões de pessoas tocando pequenos negócios. O número expressivo coloca o país como uma das nações mais empreendedoras do mundo. A gente está, nos últimos 3 anos, a gente está num cenário muito bom economicamente, da microeconomia, com muitos empregos gerados, massa salarial crescente, massa salarial com ganhos reais. Isso gera oportunidades para as pessoas, para que as pessoas abram negócios para fazer frente aí a esse dinheiro que está circulando. A taxa de empreendedorismo no Brasil atingiu o maior patamar dos últimos 4 anos, saltando de 31,6% para 33,4% em 2024. E esses pequenos negócios, eles são responsáveis por uma estrutura pulverizada de comércio, indústrias, serviços e agronegócios. Então, o negócio da vizinhança, um negócio mais esparso em grandes cidades, um negócio muito mais presente em periferias, grandes centros urbanos. Um exemplo
é essa confeitaria aqui no bairro Aricanduva, na zona leste de São Paulo, que antes estava do outro lado da rua, num espaço de 50 metros quadrados. E agora veio para esse aqui, muito maior, de 130 metros quadrados. Eu queria que os meus clientes tivessem um local aconchegante para poderem vir, um local aconchegante para poder sentar, tomar o seu café. E então a gente conseguiu abrir o nosso espaço físico. É um acalanto, né? Eu brinco que eu tenho minha filha pequena e aí elas respeitam desde a criança com 2 anos, para as mães que acabam não dando açúcar, elas criaram um cone saudável, colocando frutas, então atendimento, o sabor do alimento, enfim. Mas não foi fácil. Para o negócio deslanchar, Marinês teve que persistir em meio a um período desafiador. A princípio, a gente abriu uma loja bem pequenininha. A pandemia ela veio para fortalecer o negócio da Brigabi. As pessoas estavam em casa, queriam comer muito doce. Foi quando a Brigabi começou a ganhar corpo. Então, a gente começou a vender nos grupos do condomínio, aí um foi falando para o outro, e aquele famoso boca a boca acabou acontecendo e a Brigabi explodiu, assim, no bairro. E a dedicação ao negócio está diretamente ligada ao crescimento. De acordo com o Sebrae, a taxa de empreendedores estabelecidos, aqueles com mais de 3 anos de operação, saltou de 8,7% em 2020 para 13,2% no ano passado. Em 4 anos de atuação, a Marinês já procura expandir o negócio para continuar atendendo a clientela que conquistou e outras que ainda pretende conquistar. Você tem que estar sempre à procura, assim como nós já estamos à procura do segundo ponto da Brigabi. Sei que é com calma, mas a gente fica assim, de olho nas oportunidades. O Conselho Curador do FGTS aprovou a criação de uma nova linha de crédito no programa Minha Casa Minha Vida, voltada especificamente para a classe média. Famílias com renda entre 8 e 12 mil reais poderão financiar imóveis de até 500 mil reais em 35 anos. A taxa de juros será de 10% ao ano, abaixo das taxas de mercado, portanto, que ficam em torno de 12% ao ano. O Conselho Curador também aprovou a ampliação dos limites para as faixas 1, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. A renda familiar para a faixa 1 subiu para R$ 2.830, para a faixa 2, R$ 4.700 e para a faixa 3, R$ 8.600. No ano que vem, o salário mínimo deve subir para R$ 1.630. A estimativa está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o governo encaminhou hoje ao Congresso Nacional. O texto também propõe uma meta fiscal com saldo positivo de 34 bilhões e 300 milhões de reais, o equivalente a 0,25% do PIB. O projeto ainda inclui a permissão para o governo tirar cerca de 55 bilhões de reais em despesas do cálculo da meta para pagar precatórios. O projeto precisa ser votado pelo Congresso até a segunda semana de julho. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, foi intimado pela Polícia Federal para depor na investigação que apura se houve espionagens ilegais feitas pela agência. O repórter Rafael Felitti traz de Brasília as informações para a gente. Boa noite para você, Rafael. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda, e a todos que nos assistem aqui no Rede TV News. O que os investigadores querem saber é se a atual gestão da ABIN utilizou de forma ilegal a agência para espionar autoridades, ministros, jornalistas e demais políticos considerados desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso que ficou conhecido como ABIN Paralela. Outro assunto que a Polícia Federal quer abordar é se Luiz Fernando Correia autorizou ou sabia do uso da ABIN para espionar autoridades paraguaias. O segundo funcionário da agência, afirmou a Polícia Federal, a ABIN invadiu sistemas eletrônicos do Paraguai e de autoridades envolvidas nas negociações referentes ali à usina hidrelétrica de Itaipu binacional. O objetivo seria obter dados sigilosos sobre quanto o Brasil pagou ao Paraguai
pela energia produzida na usina que fica na fronteira entre os dois países. Segundo as investigações, essa espionagem ao Paraguai teria sido iniciada durante o governo Jair Bolsonaro, mas mantida na gestão da ABIN sob a presidência de Lula. O governo federal nega e diz que encerrou as atividades assim que tomou conhecimento delas. Em nota, a ABIN afirmou que o Luiz Fernando Corrêa está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários a respeito das decisões tomadas pela gestão anterior da ABIN. A expectativa é que o depoimento ocorra na próxima quinta-feira, aqui na sede da Polícia Federal, em Brasília. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Rafael. Fim do mistério. O corpo da recém-nascida Ana Beatriz, que estava desaparecido desde a última sexta-feira no município de Novo Lino, em Alagoas, foi encontrado no quintal da casa da família. No começo da tarde, os policiais encontraram a casa da família de Ana Beatriz trancada. Um dos agentes pulou a janela, conseguiu entrar e descobriu o corpo da menina recém-nascida de apenas 15 dias no quintal. A bebê foi encontrada morta depois que a própria mãe, Eduarda Oliveira, passou as informações à polícia. Moradores do pequeno povoado em Novo Lino, interior de Alagoas, acompanharam de perto até a chegada da perícia. A polícia investigava o sumiço da criança desde sexta-feira da semana passada, quando a mãe da menina registrou um falso sequestro na delegacia. Durante 5 dias, bombeiros com cães farejadores, policiais civis, militares e rodoviários federais buscavam a criança. Durante as investigações, a polícia de Alagoas descartou a primeira versão dada pela mãe. Ela entrou em contradição ao apresentar 5 versões diferentes sobre o sumiço da filha. E no momento em que o corpo foi encontrado no quintal, dentro de um armário, a mãe da bebê desmaiou. Ela foi socorrida e levada para uma unidade de saúde do município. A polícia de Alagoas investiga agora se a menina morreu de causas naturais ou se foi assassinada. Quem anda de moto pelas ruas e avenidas do país tem um medo constante de ser vítima de furto ou roubo. Com o aumento nas ocorrências, as lojas de acessórios oferecem novos dispositivos para dificultar a vida dos criminosos. Os ladrões chegam de moto e param em frente ao estacionamento de um laboratório em Belo Horizonte. O garupa desce, entra na garagem e analisa a motocicleta parada. Com uma ferramenta, ele liga o veículo e vai embora. O Rafael era o dono da moto. É a segunda moto minha já, né? Menos de 6 meses. Chegando na delegacia, me deparei fazendo ocorrência com mais 3 pessoas que foram assaltadas pelo mesmo indivíduo. Em 2 minutos, ele levou um sonho da gente que demora anos para conquistar, né? O caso do Rafael faz parte de uma estatística crescente e preocupante. Em todo o ano passado, o número de ocorrências em Belo Horizonte chegou a cerca de 5.250 furtos, uma alta de quase 20% em relação a 2023. Só nos 2 primeiros meses de 2025, foram 859 ocorrências, cerca de 15 casos por dia. Tive a moto furtada 2 vezes, na hora que você volta já não tá mais, né? Então fica muito ruim da gente trabalhar. Eu tô num grupo aqui, todo dia tem 3, 4 motos roubadas no grupo, é difícil. Violência que também assusta os moradores de São Paulo. As ações mostram a agressividade dos bandidos. O estado registrou mais de 3.000 ocorrências só em janeiro, aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2024. Para tentar se proteger, travas e correntes se tornaram essenciais para os motociclistas, mas nem sempre os itens evitam os furtos. Por isso, as lojas de acessórios buscam novos dispositivos e equipamentos para dificultar um pouco mais a ação dos bandidos. Esse cadeado aqui, ele tem um sensor de movimento. Você tranca ele aqui, ele tem um sensor e ele tem um alarme que a gente chama de espanta-bandido. Esse aqui, você coloca ali no freio, ele abraça o freio da manete e, ao mesmo tempo, na hora que ele aperta ali o freio, a moto não vai nem para frente nem para trás. Pode estar travando
gravando também o capacete da sua moto, você coloca na roda da moto. Acabei de comprar minha moto e não quero que ela seja furtada por nenhum bandido. Hoje eu vim levar esse dispositivo com alarme, vai me dar mais segurança de deixar a moto na rua. Cadeado, tranca, dificultar a vida do ladrão, porque senão eles levam mesmo. O número de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência cresceu no país todo. O Senado aprovou um projeto para fortalecer a aplicação do recurso. Se for sancionado pelo presidente Lula, os acusados de violência doméstica serão obrigados a usar tornozeleira eletrônica. Essa mulher viveu um relacionamento abusivo por 10 anos. Ela só percebeu que o ciúme excessivo do parceiro não era normal quando as agressões físicas ficaram frequentes. Se não retrocasse, se eu não revidasse, eu não era agredida. Então, na minha cabeça, eu era agredida porque eu falava, ou retrocava, ou eu xingava, ou eu me negava a fazer algo. Os hematomas eram sempre assim, boca, cabeça e os braços. O relato dessa mulher é um caso clássico que contém alguns dos principais elementos para a solicitação de medida protetiva. Diante de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial, a vítima precisa fazer um boletim de ocorrência na delegacia e preencher uma avaliação de risco, que será analisada por um juiz para só depois entrar ou não em vigor. A medida protetiva que impede o agressor de chegar perto da vítima é uma das formas de interromper o ciclo de violência. De 2023 a 2024, o número de mulheres que solicitaram o recurso cresceu 5%. Foram cerca de 1.600 ordens por dia, ou seja, 66 a cada hora. Eu acredito a dois fatores básicos. O primeiro é que houve uma maior conscientização da população acerca dos seus direitos. O que isso significa? Uma mulher que antes não percebia como violência, por exemplo, um xingamento, um assédio moral, hoje ela percebe e já procura os seus direitos. A segunda causa é justamente também a violência contra a mulher tem aumentado muito. Nós não estamos tendo parâmetros de diminuição ano a ano. Apesar do requerimento ter o objetivo de intimidação, a Bárbara, que tem uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência, percebe que, na prática, nem sempre tem o efeito desejado. Em 90% dos casos que vieram até nós, a medida protetiva não funciona e essas mulheres não confiam na medida protetiva. Para aperfeiçoar a efetividade do recurso, o Senado aprovou o projeto de lei que determina o uso de tornozeleira eletrônica por acusados de violência doméstica e familiar quando a vítima tiver a medida protetiva. Para esta especialista, a nova legislação pode significar um avanço. Principalmente se for feita uma análise individualizada do caso. Então, aqueles em que há um risco médio ou alto, seria recomendável, se você não vai aplicar naquele momento uma prisão preventiva, que haja esse controle a mais, para que não fique nas costas da vítima ela que ter que buscar ajuda, informar que está sendo descumprimento. Não, o Estado tem que assegurar a sua segurança, né? É o mínimo que se pode esperar dos órgãos públicos. Em 10 anos, a violência escolar de todos os tipos mais do que triplicou no Brasil. Os dados são do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e foram analisados pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. A Marcela descobriu as agressões do filho na escola após colocar um gravador dentro da mochila dele. A escola ela falava para mim que meu filho era tirado de turma porque ele estava colocando as outras crianças em perigo. No áudio ele é expulso de sala por nada. No início do áudio a professora já pede desculpa para os demais estarem convivendo com aquele tipo de criança. Nos áudios flagrados, a professora agride verbalmente a criança. Você não presta, você não faz a lição, e aí você vem falar de mim. Você incomoda a sala inteira, ninguém tá nem aí pra você. Ações que levaram o menino de apenas 8 anos a carregar traumas. O Léo, ele hoje é uma criança muito reativa. Ele toma 2 tipos de antidepressivo por dia. Ele tem autoestima muito baixa. Ele não consegue acreditar que as pessoas amam ele. Essa especialista explica os caminhos para essa carga emocional. A violência ela está profundamente ligada, né, à qualidade das relações interpessoais no ambiente escolar, né, mas também
a ausência de vínculos afetivos e sociais mais sólidos, né? Então, na escola, ela muitas vezes emerge desses contextos onde existe exclusão, né, discriminação, falta de pertencimento. O número de casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicou em 10 anos. Em 2013, foram registrados 3.700 casos de violência interpessoal nas escolas. Em 2023, subiu para 13.100. Metade dos casos notificados foi de agressão física, seguida de violência psicológica e moral e sexual. Em quase 36% das situações, o agressor era um amigo ou conhecido da vítima. Os dados são do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Segundo a análise da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, alguns fatores contribuem para esse cenário de violência. Entre eles estão a desvalorização da profissão, a descontinuidade de políticas educacionais e a precarização da infraestrutura escolar. Para essa realidade mudar, essa pedagoga da Unesp sugere alterações nas políticas públicas internas. Se tenha, então, uma disciplina em que eles aprendam a como fazer para tratar os problemas de convivência na escola, a como organizar as questões, os planos de convivência na escola. 5 suspeitos morreram e 3 foram presos em uma operação da Polícia Civil na Ladeira dos Tabajaras, comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. A ação era para prender os assassinos de um agente da Coordenadoria de Recursos Especiais, morto há 2 semanas. Pela manhã, os tiros apavoraram os moradores da Ladeira dos Tabajaras. A comunidade fica entre os bairros de Copacabana e Botafogo, na Zona Sul do Rio. Por causa do intenso tiroteio, ruas foram fechadas e uma escola particular suspendeu o intervalo dos alunos. A ação da Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da Polícia Civil e da Delegacia de Homicídios era para prender os responsáveis pela morte de um agente da polícia. O policial civil João Pedro Marchini, de 38 anos, foi morto em uma tentativa de assalto na Grota Funda, zona oeste do Rio, no dia 30 de março. Ele voltava para casa com a mulher, a juíza Tula Melo. Eles estavam em 2 carros. O policial foi baleado ao tentar reagir. A magistrada nada sofreu. Hoje, na chegada à comunidade, os agentes foram recebidos a tiros e reagiram. Segundo a polícia, 3 suspeitos foram presos na ação e 5 foram mortos. Entre eles, o chefe do tráfico na localidade, conhecido como Cheio de Ódio. Os alvos da operação, Antônio Augusto D'Angelo da Fonseca e Wallace Andrade de Oliveira, não foram localizados. Nós não vamos descansar enquanto não encontrarmos os demais envolvidos. Isso fica uma mensagem muito clara para a criminalidade do Rio de Janeiro, que não ousem atacar policiais, porque nós vamos atrás onde quer que eles estejam. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou, no fim da tarde de hoje, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal que autoriza o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal. O projeto de lei já havia sido aprovado em primeira votação no dia 1º de abril. O texto autoriza o porte de arma durante o serviço e inclui a Guarda Municipal como força de segurança pública, com competência de policiamento preventivo e ostensivo. A proposta não precisa passar pela sanção do prefeito e segue agora para a promulgação do presidente da Câmara, Carlos Caiado. Olha, um incêndio de grandes proporções atinge agora o teatro de uma universidade em Curitiba, no Paraná. Ainda não há informações sobre vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 equipes foram deslocadas até a Pontifícia Universidade Católica. Muita fumaça se espalha pela área do bairro Prado Velho, em Curitiba. Começou a campanha nacional de imunização dentro das escolas da rede pública de ensino. A meta do Ministério da Saúde é atualizar a caderneta de vacinação de ao menos 80% dos estudantes. 110 mil unidades de ensino participam da campanha, que este ano tem como tema Vacinação nas Escolas, Ciência e Defesa da Vida. A ação vai até o dia 25 de abril e teve adesão de 5.544 municípios. As vacinas são da febre amarela, tríplice viral,
contra sarampo, cachumba e rubéola, a DTP, tríplice bacteriana, contra a difteria, tétano e coqueluche, a meningocócica, além da vacina contra o HPV. Os alunos serão vacinados por profissionais do Sistema Único de Saúde na própria escola ou serão levados até a unidade básica de saúde de referência, sempre com o consentimento dos pais ou responsáveis. A vacinação nas escolas ela não ocorre simultaneamente em todas as escolas, né? Então, tem escolas que nesse momento estão fazendo ações educativas de esclarecimento de dúvidas, informações sobre a importância da vacinação. Tem escolas que estão solicitando a declaração de vacinação atualizada. Outras escolas estão no momento de fazer a vacinação propriamente dita na escola. E também a gente tem um trabalho de busca ativa de vacinação desses estudantes que, porventura, não entregaram a DVA e também não foram vacinados nas escolas. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é imunizar 80% das crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Durante os 10 dias de vacinação, cerca de 4.300.000 estudantes de todo o país estarão aptos a receber os imunizantes. Neste ano, o programa conta com uma novidade, a caderneta de vacinação digital. O documento permite aos pais ou responsáveis monitorar todas as vacinas e conferir se estão em dia com a imunização. A ferramenta também vai alertar quando for o momento de tomar uma nova vacina ou dose de reforço. Essa carteirinha digital ela não substitui ainda a carteirinha física, né? Então é importante também saber isso, né? Mas ajuda bastante, né? Porque nem sempre o pai, a mãe, né, ou o próprio adolescente, ele está em posse da caderneta de vacinação dele, né? E aí fica mais fácil fazer a consulta pelo aplicativo, no celular, e aí você vai poder ter maior conhecimento da sua situação vacinal ali. O presidente Lula, em mais um dia de agenda no Rio de Janeiro, visitou as obras da rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras. De manhã, Lula visitou as obras do novo traçado da rodovia Presidente Dutra na altura da Serra das Araras. O projeto prevê a duplicação do trecho, que vai passar a ter 4 pistas de descida e 4 de subida, e 24 novos viadutos serão construídos. Ao discursar, Lula criticou a falta de continuidade de obras no Brasil. O Brasil, durante muito tempo, era conhecido como cemitério de obras paradas. Os mais velhos se lembram disso. Entra um governo, começa a fazer uma obra, sai o governo, entra outro, aquela obra é paralisada, o outro governo tenta fazer uma outra, porque ele quer uma marca para ele, não consegue fazer, aí deixa, a obra fica parada, e assim vai sucessivamente. O Brasil se transformou num país campeão de obras paradas. Lula defendeu o investimento e destacou os benefícios da duplicação do trecho da rodovia para a população. Quando você pega uma obra dessa, você não mede ela pelo tamanho. A importância dela não é o tamanho. A importância dela é a qualidade do serviço que ela vai prestar para a sociedade, para os caminhoneiros, para os carros, para as cargas e as centenas de contêineres que passam por essa estrada todo santo dia, correndo risco de vida. Com a duplicação, o limite de velocidade no trecho vai passar de 40 para 80 km por hora. O tempo no percurso vai diminuir 25% para quem sobe a serra no sentido São Paulo. Para quem desce no sentido Rio de Janeiro, a redução será de 50%. A obra conta com investimentos captados junto ao BNDES. O presidente do banco, Aloysio Mercadante, destacou a importância estratégica da rodovia. Pela Dutra passa metade do PIB brasileiro. De tudo que o Brasil produz, metade circula na Dutra. São dezenas de municípios, são 32 municípios em torno da Dutra e as duas grandes megalópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a duplicação da Dutra trará inúmeros benefícios para a economia do país. Tem muita gente envolvida nisso, gerando emprego, gerando produtividade para a nossa economia, barateando as nossas exportações, barateando
os produtos no mercado interno, que vão ter uma infraestrutura mais adequada e mais barata para fazer o produto chegar ao consumidor. Então, é isso que o presidente Lula salienta, de que é fazer a economia, a roda da economia girar. À tarde, Lula esteve na cidade de Resende, no sul fluminense, para participar do novo lançamento industrial da Nissan. Como parte do plano de investimentos de 2,8 bilhões de reais no Brasil, a empresa automotiva japonesa anunciou a criação de mais 297 postos de trabalho. E o presidente Lula elogiou os trabalhadores brasileiros. Eu fico feliz quando vocês percebem com muita nitidez a qualificação, a competência do trabalhador brasileiro. Ele não deve nada a nenhum trabalhador do mundo, nem a russo, nem a chinês, nem a japonês, nem a americano. O que falta para o povo brasileiro era a oportunidade que vocês estão tendo de ter um trabalho decente, de ter uma boa formação. Já imaginou um emprego em que o trabalhador é simplesmente a versão dele como cliente? Esse trabalho já existe e se chama cliente oculto e tem vagas abertas em mais de 150 cidades brasileiras. Entenda na reportagem do Rodrigo Cabral. Raíssa se cadastrou para ser cliente oculto em Belo Horizonte após a indicação de amigos e familiares. Ela é designer e aproveita a atividade de avaliadora para fazer uma renda extra. Na hora do cadastro, você coloca, os seus hábitos de consumo, por que você é uma pessoa interessante para fazer aquela visita. As visitas são sempre anônimas. Os funcionários dos estabelecimentos não podem saber sobre a avaliação. A preferência dela é pelo setor de restaurantes. Às vezes, eu vou numa churrascaria. Então, é um valor que às vezes eu não estava disposta a gastar naquele final de semana, por exemplo, mas eu vou ser reembolsada 100%, então vai sair elas por elas. A outra forma de bonificação é o pagamento, feito depois da apresentação do relatório. Nesse caso, os valores podem variar entre R$ 35 e R$ 250. Ele faz a visita, preenche o questionário na nossa plataforma e depois disso a nossa equipe dá uma nota para ele. Essa nota varia de 0 a 10. Se o cliente oculto tira uma nota boa, ele vai ser chamado mais vezes para fazer mais avaliações, assim como funcionam aplicativos de motorista. O mercado de avaliação anônima movimenta cerca de 18 milhões de reais por ano. Uma das maiores empresas do segmento no país tem quase 500 mil pessoas cadastradas para fazer avaliações. A idade mínima é 18 anos e a única exigência é ter um celular com câmera, caso haja necessidade de fotografar ou filmar algo. O fato da pessoa ir sem se identificar faz com que a gente pegue um retrato real de como que está o atendimento daquela empresa. A profissão do Bebeto também é inusitada. Ele ganha vida degustando cachaça e desenvolvendo drinks. Com o trabalho de bartender e sommelier, ele tem a oportunidade também de avaliar as melhores bebidas do país em concursos nacionais. Esse drink elaborado por ele foi batizado de Macunaíma. É feito com cachaça, limão, açúcar e um aperitivo de origem italiana que dá um sabor diferenciado à bebida. Todo mundo acha que é só beber cachaça, né? Mas não. A gente cria harmonizações, cria experiências. Enfim, é bem interessante. Obrigado por sua companhia nesta terça-feira. Uma ótima noite para você. Nos encontramos novamente amanhã a partir das 7h20. Esperamos por você. Boa noite e até lá.